Então, galera, estamos aqui mais uma vez para a produção de mais um vídeo encontro, né? Já que não podemos estar nas comunidades, né? Fazendo os encontros comunitários, né? Que era uma metodologia, né? Que faz parte do projeto Bahia Produtiva. Eu me chamo Hércules, eu sou engenheiro agrônomo, né? E faço parte aí da equipe de ATE, né? Do Bahia Produtiva, executado pela Associação Regional de Convivência Apropriada ao Semiárido, a Arcas, né, aqui no território Semiárido Nordeste 2. Esse projeto é executado pela Arcas aqui no território, né, mas tem a parceria, né, de execução aí da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, a CA, né, juntamente com o Banco Mundial. Né? É um projeto que atende vários empreendimentos aqui no nosso território, não só no nosso território, mas no estado da Bahia toda. E aqui no nosso território, um dos empreendimentos da cadeia produtiva que é apoiado através desse projeto, que recebe os serviços de ATE da Arcas, né, é a cadeia produtiva da apicultura. Então, como não podemos estar nas comunidades desenvolvendo nossas atividades coletivas, né, os dias de campo, as oficinas, né, as reuniões, por conta da situação da pandemia Covid-19, né, uma das estratégias que os parceiros observaram, né, definiram, para a gente dar continuidade aos serviços de assistência técnica e extensão rural dentro das atividades do projeto Bahia Produtiva, são essas atividades remotas, né? Então, para substituir aí os encontros comunitários, nós estamos gravando videoaulas, né? Aí mais ou menos com temas com 1 hora, né? O vídeo de 1 hora, mas que a gente está parcelando aí, dividindo esses vídeos em mais ou menos vídeos de 20 minutos para ficar para o pessoal, né? Vocês, beneficiários, dirigentes dos empreendimentos, ACRs e ACAs, né, compreenderem melhor e não ficar tão cansativos, né? Então, esse vídeo encontro de hoje, nessa videoaula de hoje, dando continuidade, né, ao tema controle de pragas, né, de predadores na apicultura, né? Então, nós já temos aí alguns vídeos relacionados a isso, falando um pouco de algumas estratégias, de algumas armadilhas para controlar, para prevenir alguns inimigos naturais das abelhas, algumas pragas, né, alguns predadores, por exemplo, as formigas. E hoje a gente vai, e aqui nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o ácaro da varroa, né? Sabemos que aqui no nosso território, na nossa região, graças a Deus, esse ácaro ele não vem causando tantos prejuízos, ainda não é tão comum nos nossos apiários, mas já temos relatos de alguns apicultores aqui no nosso território que já encontraram, né, abelhas sendo predadas por esse ácaro, né, esses ectoparasitas. Então, ainda não está causando nível de dano econômico a quantidade que temos, mas precisamos, né, sempre estar monitorando, sempre observar e ter a informação de como intervir, né, mesmo que ainda não tenhamos esse problema, mas se acaso ocorrer esse problema, a gente já tem informação, a orientação de como intervir, de como controlar esse ácaro, ou saber até de algumas medidas, né, preventivas, para que esse ácaro não chegue, né, nos nossos apiários, né? Então, eu estou compartilhando aqui uma tela com vocês, né, alguns slides onde vai nos auxiliar, nos ajudar a entender um pouco sobre a varroatose, né, ou o ácaro Varroa destructor. Então, é um ácaro, né, que, na verdade, é um ácaro que na verdade, é um parasita, né? Ele parasita aí as abelhas, né? Então, no caso, ele ataca não só as abelhas adultas, mas também as pupas, né? E as rainhas, as operárias, né? Os zangões, e se alimentam do sangue das abelhas, né? Da hemolinfa, né? Então, consequentemente, vai causar desnutrição, né? E também vai transmitir vários tipos de enfermidades, porque os ácaros, tanto os ácaros que atacam os animais, os insetos, ou os ácaros que atacam os vegetais, eles são sugadores, né? Eles vão estar sugando algumas substâncias, nesse caso das abelhas, o sangue das abelhas, e vai estar liberando algumas substâncias que vai servir na verdade, vai ser porta de entrada, melhor dizendo, assim, vai ser porta de entrada para outras doenças, por exemplo, para os vírus, né? Então, o ácaro, além dele
causar prejuízo aí nas abelhas, tanto adultas, né, como também nas crias, né, ele pode estar trazendo outras doenças, outros problemas sanitários para o seu apiário, né? Por exemplo, trazer outros tipos de vírus, né? E aí, quais são os prejuízos, né, que esse ácaro traz para a gente, para os apicultores, né? Então, a gente tem aí os danos diretos, né, aqueles prejuízos de forma mais direta, e também os indiretos, né? Então, em relação aos danos diretos, né, tem, por exemplo, a desnutrição das abelhas, né, causada pela essa sucção, absorção do sangue, né, que os ácaros puxam aí das abelhas, sugam das abelhas, o nascimento das abelhas deficientes, então as abelhinhas novas aí vão estar nascendo com deficiência, né? E também diminuição na produção, na produtividade, né? Uma consequência. E antecipação das tarefas das abelhas jovens devido à falta das campeiras, né? Então, causa toda uma desordem aí nas atividades, né, daquela colmeia. E os danos indiretos, a gente considera a diminuição da resistência de agrotóxicos. Então, essas abelhas elas ficam mais fracas, elas não conseguem traçar estratégias para driblar alguns problemas, como, por exemplo, a contaminação dos agrotóxicos, a inoculação de agentes patógenos, né, que é outro problema também, que é no caso das viroses, que foi o que eu acabei de falar agora, e também o aparecimento de fungos. Né? Então, o ácaro ele faz com que surja essas doenças fúngicas e também as doenças através de vírus, né? E quais os sintomas assim mais comuns, né? Então, para a gente identificar, né, o ácaro, esse tipo de ácaro nas abelhas, ele pode ser observado a olho nu, ele não é muito pequeno, né? Sobre as pulpas e também sobre o tórax das abelhas adultas. Se a gente for comparar aí, é o tamanho da cabeça de um alfinete. E aí nas fotos vocês podem observar tanto nas pulpas quanto na abelha adulta, vocês podem observar que ele é de cor marrom, né? Então é fácil da gente encontrar, da gente observar esse tipo de ácaro, né? Porque ele tem um tamanho até considerável grande. E além disso, tem outros sintomas, né? Outras formas da gente reconhecer esse ácaro nos nossos apiários. Então, por exemplo, as asas das abelhas elas ficam deformadas devido à presença de vírus trazidas por esse ácaro, né? Já que a incidência de vírus pode estar relacionada à infestação pela varroa. Também essas asas elas podem estar deformadas por conta de algum dano mecânico do ácaro, né? E outro problema que a gente pode estar identificando é que as abelhas elas podem nascerem com tamanhos reduzidos e também com menor peso. Então, consequentemente, vai trazer um prejuízo aí para a sua colmeia, né? Na questão da produção de mel, por exemplo, de busca de alimentos, né? Das atividades dessas abelhas, né? E a transmissão, né? É muito fácil. Eu considero que é muito fácil, porque o ácaro ele consegue caminhar e subir normalmente nas abelhas, podendo ser levado para outras colmeias, né? Especialmente pelos zangões, porque os zangões, a gente sabe, vocês apicultores sabem mais que eu, que os zangões eles têm acesso livre, né? Entrada livre em todas as outras colmeias. Então, ele pode estar levando um problema de contaminação seja do ácaro ou de outro tipo de contaminante, né, agente contaminante, para as outras colmeias, né? Então, e também na questão das flores. Então, uma abelha que estava com ácaro, estava contaminada com ácaro, pode ter deixado algum ácaro na flor, em alguma flor, na visita que fez aquela flor, e esse ácaro ele pode permanecer naquela flor até 114 horas, né, com vida sobre essa flor. E aí, quando vier outra abelha, né, para fazer a polinização, esse ácaro vai subir nas abelhas, né, e vai ser transferido aí para as colmeias. Então, a gente considera que o ácaro ele tem uma transmissão muito fácil, né, e muito rápido aí. Então, é bom a gente ter cuidado, tomar algumas medidas, né, de prevenção do ácaro nos nossos apiários. Então, e quais são essas medidas, Hércules, de prevenção, né, e controle do ácaro varroa? Né? Então, recomenda-se sempre monitoramento, observação. O apicultor sempre tem que estar fazendo essa observação, não só para o ácaro, né, mas em todos os aspectos, né, até para estar fazendo manutenção, questão de alimentação, outros problemas sanitários, né, mas eu diria que o monitoramento, a observação aí é extremamente importante na prevenção e controle desse tipo de ácaro. Então, aí, recomenda-se fazer o monitoramento, né, de varroas de 3 a 4 vezes ao ano,
né, nos períodos quando é comum aumentar a infestação por varroas e as abelhas estão mais vulneráveis, né? Então, tem alguns períodos aí que as abelhas elas estão mais vulneráveis a esse tipo de problema ao ácaro. Então, geralmente, quais são as épocas, né, que a gente deve fazer mais esse monitoramento mais sistemático? No final da colheita do mel, no outono, após a colheita do mel, em dezembro para janeiro, no final do inverno, na primavera, se acaso observar pouco desenvolvimento das colmeias ou condições climáticas adversas. Mas sabemos que nem sempre nessas estações aí, nesses períodos aí, o apicultor está produzindo mel, né? Porque assim depende muito da região, do clima, né? Então vai variar muito. Mas em média, né? Que a metodologia fala, a literatura fala, os experientes aí, os apicultores que já têm experiência de controle, de prevenção da varroa, geralmente é nessa época aí. Né? Outras medidas de prevenção, né, é trocar anualmente no mínimo 50% dos favos por lâmina de cera alveolada completas. Então, ter esse cuidado. Trocar também as rainhas, no máximo a cada 2 anos, né, não deixar as rainhas ficar muito velhas. De preferência por rainha nova e selecionada, com boa genética, com bom comportamento higiênico. Na divisão de famílias, utilizar quadros de crias de colmeias com alta produtividade e livres de pragas e doenças, porque assim, você não vai colocar uma rainha que tem baixa produtividade, você não vai colocar uma rainha que já vem com ácaro ou que já vem com outros tipos de pragas ou de doenças, que vai contaminar toda aquela colmeia ali, todo o apiário. Né? Então, ter esses cuidados. Instalar o apiário em local com boa incidência de sol, nas colmeias, né? Principalmente no período de inverno, porque a luminosidade, de certa forma, o sol é um agente já de controle, já é eficiente aí na prevenção do controle do ácaro da varroa e de outras doenças, né? Em épocas de pouca florada, nutrir as abelhas com alimento proteico, principalmente nossos apicultores aqui na nossa região só tem o costume de alimentar com alimentos energéticos, e é interessante que a gente alimente as abelhas também com alimentos proteicos, inclusive aí nas nossas redes sociais nós temos uma videoaula falando, ensinando como fazer a alimentação energética e também a alimentação proteica de forma alternativa, utilizando a folha da mandioca, a algaroba, a leucena, o jatobá, então produtos alternativos que encontramos de forma fácil na nossa propriedade, na nossa comunidade e que tem uma quantidade boa de proteína para suprir essa necessidade proteica das abelhas, certo? Então, é interessante que a gente consiga fornecer aí nos períodos de entre safra, né? Onde nós não temos alimento suficiente para as abelhas, fazer essa suplementação alimentar com bifes, por exemplo, de proteína de 150 a 400 gramas, mais ou menos, a cada 15 dias. Então, vai depender aí também do consumo das suas abelhas, do tamanho, né, da quantidade de abelhas que você tem, mas, em média, essa quantidade. Nunca deixar de fornecer os alimentos proteicos, certo? Então, assim, em relação ao método, né, para fazer a contagem de varroas nas colmeias, para a gente identificar se essa quantidade de varroas que está tendo na colmeia, se ela está causando nível de dano econômico, prejuízos ou não, tem uma metodologia, né? Porque assim, se eu acho em uma colmeia aí que tem não sei quantas mil abelhas, se eu acho só um ou dois, três ácaros, ainda não é problema para mim. Então, a intervenção, não é interessante eu fazer intervenção de gasto, de mão de obra, de produtos, porque o prejuízo que esse ácaro está me dando ainda não cobre nem as despesas do controle. Então, não é interessante. Então, por isso que é interessante a gente fazer aí um cálculo, né? E tem uma porcentagem dessa quantidade para a gente saber se precisa ou não fazer essa intervenção, esse controle. Certo? Então, assim, essa metodologia, né, esse método de contagem de varroas nas colmeias, ele deve ser realizado mais ou menos 3 colmeias ou até 10% da colmeia dos apiários. Tá? E aí, como é que é feito essa coleta, né? Coloca só álcool, né, suficiente, coloca álcool a 70% em frascos com tampas, cerca de um terço da capacidade do seu frasco, né? Então, vai variar aí o tamanho do seu frasco. Podendo ser utilizado um pote de plástico, né, por exemplo, de vidro, de 250 ml, por exemplo, ou 500 ml, e aí adiciona 5 gotas de detergente, né?
posterior a esse passo, coleta no mínimo aí mais ou menos 150 abelhas. É interessante que sejam abelhas jovens, viu, pessoal? E que estejam aderidas a 3 quadros de cria diferentes. Tá? Então, não pegar do mesmo quadro, pegar de 3 quadros que têm crias diferentes, tá? Para fazer uma amostragem legal, não mascarar tanto os resultados. Numerar o frasco, né? Identificando a colmeia, de onde foi retirada aquelas abelhas. Então, foi da colmeia 1, colmeia 2, colmeia 3, e aí coloca esse número ou nome, pode ser número, pode ser nomes, né? Da qual as abelhas foram coletadas. Fecha o frasco, agita um pouco e espera mais ou menos 10 minutos, né? Então, o álcool, o detergente e essa quantidade de abelhas jovens de 3 quadros, né, que tem crias diferentes. E aí agita. E com isso, nesse agitar, esperando esses 10 minutos, os ácaros eles vão se desgrudarem das abelhas, né? E aí, após isso, a gente vai separar os ácaros das abelhas com a ajuda de uma tela e um coadorzinho, e vamos contar o número de abelhas e anotar em um papel, e vamos contar também o número de ácaros e anotar em outro papel, certo? E aí a gente vai ter, após essa contagem, né, essa metodologia aí de coleta do ácaro, a gente vai ter o número de abelhas e vamos também ter o número de ácaros encontrados naquelas quantidades de abelha. Então, por exemplo, se vocês fizeram lá uma amostra, né, dessas colmeias de seu apiário, e aí foram contados 22 ácaros e 271 abelhas. Então, nessa média aí de quantidade de abelhas, vamos supor que vocês pegaram 271 abelhas. E dentro dessas 271 abelhas, vocês encontraram 22 ácaros. E aí a gente faz um cálculo, divide a quantidade de ácaros encontrados pela quantidade de abelhas e multiplica por 100. E a gente vai ter aí a porcentagem de infestação. Nesse exemplo aí, a gente tem uma infestação de 8,11%. E aí a gente tem uns parâmetros para a gente ter como referência, né, para a gente considerar se está tendo prejuízos ou não, se essa infestação de ácaro está nos causando prejuízos ou não. Então, o índice tolerável de infestação de varroa, na entre-safra, até 7% em abelhas operárias. E na safra, até 3% em abelhas operárias. Né? E aí, então, se vocês fizeram esse método aí de coleta, né, na entre-safra, e vocês encontraram até 7% em abelhas operárias, então é tolerante, não precisa você entrar com controles, né? Se na safra vocês encontraram até 3% em abelhas operárias, também é tolerante, né? Nesse caso aí, a gente encontrou 8. Então, vamos considerar aí que passou mais de 1%, já temos que fazer alguma estratégia aí, traçar alguma estratégia de intervenção para controlar esses ácaros, porque o índice tolerável é 7% na entre-safra e 3% na safra. Vamos considerar aí que a gente está passando 1%, né, desse índice tolerável, então a gente tem que entrar com algum tipo de controle. E qual será esse controle? Então, é interessante que nós utilizamos produtos orgânicos, né? Inclusive, tem normativas, né, pelo MAPA, que autoriza essa utilização de alguns produtos, né, para a questão da apicultura orgânica. Né? Então, pode ser utilizados produtos liberados pelo MAPA, né, inclusive para a apicultura orgânica, conforme essa normativa aí, 46 de 2011, né? E aí, quais são esses produtos que são liberados? Esses produtos, na sua maioria, eles atuam em contato, né, e evaporação, por contato e por evaporação. Por exemplo, ácido oxálico, timol, cianol, ácido fórmico, mentol, entre outros. E aí, um desses exemplos é o ácido oxálico que a gente pode estar utilizando, que o pessoal utiliza mais, os apicultores, aí nas regiões que tem bastante índice, né, de infestação do ácaro. Né? E como é que faz? Tem alguns passos para a gente utilizar, aplicar esse ácido, certo? Pronto. Então, como é que faz, né, a aplicação desse ácido oxálico, né? Nada mais é do que vocês vão preparar uma calda, como se fosse a calda de água e açúcar que vocês utilizam para alimentação energética, né? A gente vai fazer aqui uma receita para mais ou menos 80 colmeias, tá certo, pessoal? Então, assim, vai preparar um xarope, da mesma forma que é preparado a calda de açúcar, né, para alimentação energética das abelhas.
porém, vocês vão preparar essa calda com menos densidade, contendo aí mais ou menos 3,5 litros de água e 1 quilo de açúcar, certo? O segundo passo é quando o xarope já estiver frio, essa calda estiver fria, a gente vai adicionar 300 gramas do ácido oxálico e mexer até diluir. O outro passo é pulverizar essa calda, né, essa mistura, nos quadros. Então, a gente vai pulverizar 5 ml em cima de cada quadro coberto com abelhas. Então, um exemplo. Uma colmeia com 8 quadros, uma colmeia aí que tem 8 quadros, a gente vai estar utilizando, vai gastar aí 40 ml, né? Porque a gente tem que utilizar 5 ml por quadro. Se minha colmeia tem 8, 8 vezes 5, 40. Então, a gente vai estar gastando 40 ml. Então, a gente vai aplicar de forma uniforme, né, sobre todos os quadros cobertos com abelhas, dirigindo o jato sobre as varetas, né, superior dos quadros, e não diretamente nos favos. É importante isso. Por quê? Porque o ácido ele pode matar as larvas e as crias abertas, né, quando aplicados diretamente sobre elas, certo? Então, esse produto ele deve ser preparado em quantidade que será utilizada no mesmo dia. Se não for possível utilizar no mesmo dia, né, se precisar armazenar essa calda com ácido, essa calda ela deverá ser acondicionada em geladeira, certo? Em um recipiente plástico bem fechado na geladeira por no máximo 4 dias, não mais do que isso. E aí deve ser feita 3 aplicações, 3 pulverizações aí nas colmeias, de 7 em 7 dias. Então, faz hoje com 7 dias, com mais 7 dias, faz outra, para combater esse ácaro, certo? Nos diferentes estágios de desenvolvimento das abelhas, né? Assim que vai saindo os favos da cria, juntamente com aquelas que vão nascendo, tá? E além desses ácidos aí, esse foi só um exemplo, mas assim, se acontecer de vocês fazerem essa contagem do ácaros e ver que precisa entrar com algum controle de um ácido desse, vocês podem nos procurar, que a gente pode estar providenciando, ajudando a providenciar algum tipo desses produtos e estar fazendo esses cálculos, essa dimensão aí, até ajudar vocês, beneficiários do projeto Bahia Produtiva, estar aplicando nas colmeias, certo? E além desses ácidos, tem algumas experiências também alternativas que a gente pode estar utilizando no controle da varroa, que é, por exemplo, o suco do limão e também o suco do biribiri, né? Dependendo da região aí, vai mudar de nome, mas o nome mais comum, o que a gente conhece aqui é esse. Por quê? Tem alguns estudos, artigos científicos, inclusive TCCs, trabalho de conclusão de curso de universitários, com o biribiri, que fala que essa planta, né, essas frutas do biribiri, eles são ricos em ácido oxálico, né, que é o ácido que a gente falou agora, que seria para comprar. Né? E se a gente tem um biribiri, que tem esse ácido oxálico, a gente pode estar utilizando. Então, segundo esse autor aí, né, o Lima, 2001, o suco da fruta, ela tem níveis elevados de ácido oxálico, em torno de mais ou menos 850 miligramas a 1.000 miligramas a cada 100 gramas, né, desse fruto. Então, tem algumas pesquisas aí, tem algumas receitas já com o biribiri, com o suco do limão também. A metodologia tem algumas formas de diluição, mas a forma de aplicar também é nos quadros, né, da mesma forma do ácido oxálico que a gente falou agora. Então, são receitas alternativas que também alguns apicultores, pesquisadores experientes, né, já utilizaram e também dá certo, certo? Então, pessoal, assim, dando continuidade nesses vídeos aí de controle de pragas, de predadores, né, a gente quis falar um pouco aí de forma bem sucinta sobre o ácaro da varroa, não entrando tanto em detalhes, né, porque, graças a Deus, a gente ainda não tem tanta infestação desse ácaro aqui no nosso território, mas a gente já ouviu, né, vários apicultores falando que já encontrou, mesmo em pequena quantidade, mas então a gente já deve estar atentos, né, para uma possível intervenção. E assim, a gente tem que ter cuidado, né, na questão das medidas de segurança, porque tanto o ácido oxálico quanto o do limão,
pode causar algum problema para a gente, queimadura na pele do aplicador, né, do apicultor. Então, a gente tem que tomar cuidado e ver aí algumas medidas de prevenção, utilizar algum equipamento de proteção individual, certo? Uma luva, por exemplo. Então, é interessante a gente estar se prevenindo, tá? Para não ter esse problema. Então, eu termino aqui a nossa apresentação. Qualquer dúvida, se vocês, beneficiários do projeto Bahia Produtiva, tiverem alguma dúvida em relação ao ácaro da varroa, pode estar entrando em contato com a gente, com a nossa equipe de ATEA, que está à disposição dos empreendimentos da apicultura e de todos os empreendimentos que o projeto Bahia Produtiva está apoiando, certo? Muito obrigado e siga nós nas nossas redes sociais, que tem muito mais material com outros cadeias falando sobre orientações técnicas, informações para outras cadeias produtivas também, não só da apicultura. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.